Olá, queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor evangelista Ezequiel e hoje eu estou usando uma camisa muito bonita que a minha amiga missionária Sara me abençoou. A missionária Sara é uma grande mulher de Deus, faz um trabalho muito bonito com os índios no interior desse país e ela me presenteou com essa camisa, né? Que é o tema de missões da Igreja Batista. Igreja Batista que faz um trabalho missionário muito bonito no interior do país. E hoje eu quero contar uma experiência para vocês, né? Tem momentos que o profeta fica rebelde, né? E eu me lembro que eu fui visitar uma cidade, eu ia ser consagrado a evangelista na época, e eu congregava numa igreja onde tinha um pastor e uma pastora, a pastora Vera, a pastor Neemias. E eles falaram assim: olha, nós vamos à Cachoeira de Macacu, eu vou te levar lá na convenção e você vai ser, para você ser consagrado a evangelista. E aí nós fomos naquela cidade. Quando eu cheguei naquela cidade, passei a mão nos panfletos, fui evangelizar. A bispa que nos recebeu, a bispa Luzia, nos recebeu ali com um carinho muito grande, nos hospedou ali, fez uma comida, irmãos, maravilhosa, nunca mais me esqueço, né? Daquele banquete ali que ela preparou ali pra gente. Uma mulher muito abençoada. E ela era casada na época também com um evangelista, que esse evangelista tinha uma Brasília velha, antiga, e tinha uma caixa de som em cima dessa Brasília. Quando eu olhei aquilo ali, eu falei: epa, vou fazer um evangelismo forte com essa caixa de som. Aí eu falei assim: pega o microfone, pega. E eu me lembro que ele me levou para andar pelaquela cidade. Lá em Cachoeira de Macacu tem uns morros, umas cachoeiras. Ele me levou naquela cidade lá e eu comecei a pregar e foi uma bênção. E na volta, eu estava assim muito cansado, né? Aí eu estava na fila do ônibus, quando de repente passou por mim um morador de rua. Eu vi aquele morador vindo, pedindo as coisas, as pessoas, e o Espírito Santo falou assim à minha mente: evangeliza ele. E eu comecei numa luta com Deus em espírito ali. Eu falei: Senhor, eu já estou tão cansado, Jesus, já evangelizei tanto. Ah, Jesus, não vou falar com esse homem não. Senhor, pelo amor de Deus. Tem momentos, né, que você acha que é assim na tua mente, né? Mas não, é o próprio Deus te incomodando. Lá na frente, no final da história, você vai entender o porquê que eu estou falando isso. E aí, aquele homem passou por mim e foi pro final da fila. E eu fiquei quieto. Eu falei: não vou falar, não vou falar. Isso ficou na minha cabeça, gente. Não é possível. O profeta às vezes fica rebelde. E aí, eu entrei dentro do ônibus e eu tenho o costume de sentar lá no final. E quando eu fui sentar lá no final, a pastora sentou do meu lado e falou assim: olha, Deus tem bem um propósito nesse ônibus. Eu falei: é mesmo, pastor? Fica ligado. Aí o que aconteceu? Aquele morador veio de rua, né? Entrou no mesmo ônibus. Quando eu falei: ih, Jesus, olha o propósito aí. Falei: pastora, fica ligado que o propósito é esse homem. Eu já estou me incomodando com ele desde a fila. Mandou abrir a boca lá na fila, só que eu fiquei quieto. Aí ela falou assim: então vamos ficar ligados. E a gente sentava lá naqueles bancos finais, e ele sentou um banco à frente. Só que quando nós começamos a falar de Jesus, ele toda hora olhava para trás. Ele olhava para trás e teve um momento que eu chamei ele: ei, senta aqui do nosso lado aqui. E aí nós começamos a cantar um hino que estava em evidência na época, que era o hino Sabor de Mel da Damares, né? Muita gente cantou aquele hino, ficou na boca do povo. E nós começamos a cantar aquele hino para aquele homem, e aquele homem começou a chorar. E o ônibus inteiro, essas pessoas olhando para a gente. E Deus começou a derramar uma unção especial dentro daquele ônibus. Eu me lembro que a pastora Vera, né, os vasos aqui no Rio são meio, né, loucos, né? Quando deixa Deus usar mesmo, a pastora Vera começou a marchar dentro daquele ônibus. E as pessoas olhavam assim, não entendiam nada. E daqui a pouco ela foi num homem que estava lá.
e começou a falar em profecia com o homem começou a chorar. Daqui a pouco ela saiu daquele homem, foi até uma mulher e começou a entregar umas revelações, tudo vindo assim, irmãos, da parte de Deus, coisa tremenda. E eu lá atrás, evangelizando aquele homem. Aí no final eu perguntei para ele, o senhor quer aceitar Jesus? O senhor é afastado da casa do Senhor? Aí ele falou, senhor, eu sou afastado. Eu falei, hoje o Espírito Santo mandou eu te evangelizar desde quando o senhor passou por mim lá na fila. Só que eu lutei com Deus. E eu falei assim, o senhor é um propósito na vida de Deus, para Deus. Deus tem um propósito na tua vida. E ele ali chorando muito. E ele começou a se abrir. Depois que ele aceitou Jesus, ele falou assim, pastor, eu falei assim, eu não sou pastor não, eu não era pastor, eu estava indo para ser consagrado a evangelista. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu era diácono na igreja, me afastei, comecei a beber, comecei a usar drogas, e a minha família acabou não aguentando e me colocando na rua. E quando chegou no ponto daquele ônibus, eu me lembro que ele desceu ali na altura da reta E quando ele desceu com um sorriso no rosto, falou assim, e agradecendo, ele disse assim, hoje mesmo eu vou voltar para a casa de Deus, vou voltar para a casa do Senhor, pastor, vou pedir perdão à minha esposa e vou voltar para a casa de Deus. E ali, irmãos, aquele homem desceu com aquela alegria tremenda. E quando a gente desceu do ônibus, a gente desceu assim numa felicidade, sentindo a glória, a presença de Deus, sabe? Porque Deus não só visitou aquele homem, como também nos visitou. Porque o profeta, ele às vezes, ele não quer fazer. E ali eu pedi perdão a Deus, eu falei, Senhor, me perdoa porque eu duvidei, né? Eu não quis fazer a tua obra, eu não queria falar. Mas no momento em que eu abri a minha boca, Deus ele me encheu da sua presença e aquele homem saiu dali daquele ônibus, alegre, feliz, dizendo que ia retornar para a sua família e que ia retornar principalmente para a igreja. Então, quando Deus falar contigo, não duvide, não duvide. Claro que ali eu estava novo na fé, eu não tinha muitos anos de evangelho, eu tinha uma luta constante, porque até eu entender o Espírito Santo, ele fala a nossa mente, ele fala o nosso coração, demorou um pouco, né? Por muitas vezes eu achava que era coisa da minha cabeça, mas não era, era o próprio Deus falando ao meu espírito, né? E ali foi uma história que marcou muito a minha vida, amém? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te levar em lugares onde você nunca imaginou. Mas sabe de uma coisa, aonde você for, existe um propósito de Deus. E o propósito de Deus é salvar vidas. Amém? Deus te abençoe.